O senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso, apresentou a proposta de unificação do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A ideia é tarifar em 4% o valor do imposto para todos os estados brasileiros. A proposta não agrada ao ministro da Fazenda, Guido Mantega. Aqui em Goiás, o assunto também desagrada o governo estadual e todos os setores da indústria e do comércio. A proposta de reforma de ICMS bate de frente com o crescimento econômico e industrial de Goiás. A reforma vai aumentar os tributos e encarecer o preço do produto para o consumidor com o fim dos incentivos fiscais. Goiás perderia com a unificação do ICMS, porque o estado vende mais para fora do que recebe. Segundo uma projeção feita pela Secretaria da Fazenda, somente no primeiro ano de implementação das mudanças, o estado perderia um pouco mais de 2,5 bilhões de reais. O certo é a gente ter políticas diferenciadas para os estados menos desenvolvidos, como é o nosso caso de Goiás em desenvolvimento. E, naturalmente, possibilitar essa atração desses incentivos, das indústrias, melhor dizendo, através dos incentivos fiscais. Nós não temos outra ferramenta para atração de investimentos, senão com essa oferta que, por exemplo, que nós temos aqui do programa Produzir. Se a proposta de unificação for adiante, as empresas não se instalariam mais em Goiás, e sim nos maiores centros de consumidores. Se as alíquotas forem todas iguais, nós não teremos como segurar aqui grandes projetos, plataformas industriais. Elas vão lá para o mercado consumidor, para não terem o custo do transporte daqui até o mercado, grande mercado comprador. Para falar sobre ICMS, está aqui no estúdio do TJ Goiás o economista Aurélio Troncoso. Olá, Aurélio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Bom, Aurélio, para a gente começar, o que representa o ICMS na nossa vida, na vida de cada um do cidadão? Olha, o ICMS hoje para Goiás, ele representa praticamente a empregabilidade do cidadão, né? O emprego do goiano. Praticamente, caso haja essa equiparação de alíquota de ICMS, como já foi dito, o mercado consumidor, o grande mercado consumidor, seria o sudeste e sul do país, né? E uma parte do nordeste. E essas empresas que estavam instaladas em Goiás, ou que estão instaladas em Goiás, e aquelas que poderão vir, possivelmente não virão mais. Porque Goiás vai deixar de ter um diferencial competitivo em relação a essas empresas. E praticamente nós vamos deixar de ter essas empresas aqui e a empregabilidade também vai embora. Com certeza essas empresas vão se instalar num mercado consumidor maior. Hoje você tem um mercado do Sudeste de quase 82 milhões de pessoas, você tem um Nordeste com 53 milhões de pessoas e você tem um Centro-Oeste com 14 milhões. Então, praticamente, eles vão aonde estão o consumidor. Ficar mais próximo, eles vão deixar de ter o valor do frete, realmente, e vão se instalar no lugar onde é mais favorável, né, para o consumo. E quase sempre é o Sudeste, seria Rio, São Paulo e algumas regiões do Sul. A gente tem ouvido aí nos últimos dias que o governo do estado tem viajado, inclusive, para outros estados em busca de conversar com os governadores, com os secretários da Fazenda. O que isso representa? O governo do estado de Goiás procurar estes outros estados? Olha, já existe, a própria imprensa já está divulgando, Goiás já tem uma movimentação, o estado de Goiás, juntamente com Mato Grosso do Sul, Tocantins, alguns estados do norte já estão praticamente junto com Goiás, né? Então, acho que vai ser uma discussão muito boa. Goiás possivelmente já pede que a alíquota continue 12%, porque nós temos que ter um diferencial competitivo, é o que a gente chama de diferença de frete. Né? Produzir em Goiás e vender em São Paulo, ou vender no Rio de Janeiro, ou no próprio Sul, né? Como Rio Grande do Sul, ou Paraná, nos mesmos moldes que lá são produzidos esses produtos. Então, Goiás teria um diferencial competitivo, sim. Caso isso aconteça, ou não continue os 12% e iguale as alíquotas, para Goiás vai ser muito ruim, e para a empregabilidade do estado, principalmente.
Aurélio, como fazer isso aí? São 26 estados, nós temos o Distrito Federal, de que forma que seria uma ideia, né, que você teria sobre esse trabalho, essa unificação, não unificação, mas essa forma de cobrança do ICMS? O que seria melhor para cada estado? Olha, o que a gente pode imaginar é que o ICMS é um imposto que ele é exclusivamente dos estados. Ele não é do governo federal, não é do governo municipal, ele é exclusivamente dos estados. E a única forma que nós temos hoje de virarmos um estado competitivo é trabalhando com aquilo que a gente tem em mãos, que é o ICMS, que é um imposto o qual eu, vamos dizer assim, como estado, né, poderia isentar alguma coisa. A única maneira que Goiás tem para atrair empresas é isentando o ICMS, muita gente chama isso de guerra fiscal. Na verdade não é. O ICMS é do Estado, ele faz com o ICMS o que ele quiser. Então, se você isentar algumas empresas em parte desse ICMS, Goiás vai estar fazendo duas grandes coisas. Primeiro, ele vai estar industrializando o Estado, fazendo com que o Estado seja competitivo, passe a fazer com que o produto não saia in natura, né? Não mande só commodities para fora, ele passe a agregar valor a esse produto e vender esse produto com valor muito melhor lá fora. Com isso, dá um crescimento muito grande para o Estado. Eu acredito que os grandes estados que foram fomentados pelo governo federal para a sua industrialização no passado, que no caso seria o sudeste do Brasil, eu acho que esses estados, eles sim deveriam ter uma alíquota menor e Goiás sim trabalhar com uma alíquota maior para poder fazer esse modelo de incentivo e atrair algumas indústrias para cá. São Paulo, não sei por que tanto São Paulo briga, ele é responsável por mais de 36% do PIB nacional. Eu não sei por que o Sudeste fica tão preocupado com Goiás, que hoje tem uma participação de 2,8%. Então, quer dizer, a diferença é muito grande, né? E como os estados do Sudeste vêm perdendo um pouco, a cada ano eles perdem um pouquinho, eu acredito que Goiás ainda tem muito a galgar, né? Ainda tem que trazer muitas empresas para cá para chegar um pouco perto desses estados. Mais ou menos perto. Em relação à industrialização. Com certeza, Aurélio. É uma briga que ainda vai longe, uma discussão muito grande em relação a isso, e tem toda a questão da reforma tributária, que todo mundo também espera que saia. São muitos itens que compõem toda essa briga entre governos e também entre os senadores e deputados. Aurélio, obrigada, tá? Um prazer estar mais uma vez aqui no TJ. Muito obrigada. Prazer é todo nosso.